Boa noite a todas, a todos, aos meus irmãos brasileiros que estão aqui, aos nossos irmãos argentinos que estão aqui, a todos os irmãos e irmãs da nossa pátria grande, da nossa América. Quero saudar a ti, Pablo, pela coragem de organizar um evento como esse, um fórum do pensamento crítico organizado pela Claxo, a todos que participaram, ao meu amigo Boaventura de Souza Santos, que nos precedeu aqui nessa conferência. Pepe Mujica nos disse outro dia que nem as vitórias, nem as derrotas são definitivas. Talvez alguns de nós tenhamos cometido o erro de acreditar que as vitórias eram definitivas. Não se pode, não podemos dar o direito de repetir agora esse erro quando se trata das derrotas. É verdade, nós estamos em tempos difíceis, no mundo, na América Latina, sobretudo no Brasil. No Brasil, com a eleição de Bolsonaro, ganhou a mais perversa das alianças. Uma aliança do ultraliberalismo econômico que ataca os direitos, a aposentadoria dos trabalhadores, que agora, de maneira vergonhosa, criou as condições para tirar quase 10 mil médicos cubanos do Brasil. E quero aqui deixar nossa solidariedade aos médicos cubanos que prestaram um serviço digno em todas as comunidades do nosso Brasil. O ultraliberalismo que ataca os mais pobres, que privatiza tudo. A aliança dele com um conservadorismo moral que quer fiscalizar o trabalho dos professores das escolas, com o infame projeto Escola Sem Partido, que na verdade é escola com censura, é escola com mordaça e que o povo brasileiro não vai deixar passar. Conservadorismo moral que ataca os LGBTs e toda forma de diversidade. Aliam a isso com o mais duro autoritarismo político. Alguns disseram ou acreditaram que nós exagerávamos quando dizíamos que Bolsonaro era um risco fascista. É preciso ler Bolsonaro a partir daquilo que ele é, das suas próprias falas. É alguém que defende a ditadura militar, que exalta torturadores como heróis. É alguém que disse, uma semana antes da eleição no segundo turno, que as oposições poderiam escolher entre ir para a cadeia ou ir para o exílio. Nós dissemos na ocasião, e digo aqui novamente, Bolsonaro, a nossa escolha não é a cadeia nem o exílio, são as ruas do Brasil para resistir à tirania. Mas Bolsonaro não é apenas um fenômeno brasileiro. Nós vivemos hoje uma perigosa crise democrática no mundo. Tem dito e alertado há um bom tempo o professor Boaventura de que nós temos uma democracia sequestrada, de cada vez mais o poder econômico, a selvageria do capital financeiro se torna incompatível
com as formas democráticas mais básicas de participação social, de decisão popular. Eles criam mecanismos para esvaziar a democracia. Aqui na América Latina, fortaleceram a judicialização da política e a politização da justiça. Foi o que nós vimos no Brasil com a absurda prisão do ex-presidente Lula, e por isso seguiremos lutando e gritando, e aqui mais uma vez, Lula livre! O mesmo fazem na Argentina agora, o mesmo fazem no Equador agora, e ainda mais quando apelam para formas de violência política, como o assassinato e a morte de lideranças, como fizeram com a nossa companheira Marielle Franco há 8 meses atrás. E por isso dizemos aqui novamente, Marielle! 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 A nova onda da judicialização da política, agora com Bolsonaro no Brasil, é atacar os movimentos sociais. Quer aprovar uma lei que trata movimento social como se fosse terrorista, manifestação social como se fosse terrorismo, em especial querendo atacar o movimento do sem terra e o movimento do sem teto. Ele disse que quer acabar com o MTST, que quer acabar com o MST. Nós dissemos a ele, e novamente aqui, se ele quer acabar com o MTST, há apenas uma forma: construa 7 milhões de casas a todos os sem-teto do Brasil. Se ele quer acabar com o MST, há também uma única forma: faça a reforma agrária, que é uma dívida histórica do Estado brasileiro com seu povo. Não é com decreto, não é com lei, não vai ser com violência. Nós queremos dizer aqui, os tempos são duros. Nós perdemos as eleições, mas nós não perdemos a coragem. Olhem, quando se nada contra a corrente, é duro, é difícil, cansa, demora mais, mas a gente sai com mais musculatura, com mais força, para construir um novo projeto, uma nova alternativa de sociedade e de poder. E é o que nós vamos fazer no Brasil. Nós temos hoje 3 desafios, e vou falar rapidamente aqui deles. O primeiro desafio é vencer o medo. Ele quer nos vencer intimidando, quer nos vencer ameaçando, quer impor um estado de medo, de pânico, para que as pessoas não resistam. Eu tive aqui em Buenos Aires, esses dias, com o senhor Alberto Santillan, pai de Dario Santillan, um militante brutalmente assassinado nas manifestações de 2002 na Argentina. E ele me disse, preocupado com a situação do Brasil, siga em frente, o futuro é nosso. Se alguém que perdeu seu filho assassinado pelo Estado disse isso e segue assim, nós não temos o direito de recuar, nós não temos o direito de nos amedrontar.
Não é tempo de pessimismo, é tempo de luta. Como disse certa vez Frei Beto, deixemos o pessimismo para tempos melhores. Agora é tempo de estar nas ruas, resistir e lutar. O segundo desafio que nós temos é o desafio de vencer a divisão. É verdade, nós temos diferenças no nosso campo, e é importante que a gente tenha de pensamento único, já vive a direita. O nosso campo é o da diversidade, e ela tem que ser valorizada. Agora nós estamos num momento em que aquilo que nós temos de comum, aquilo em que a gente converge, é muito maior do que o que nos separa, muito maior do que aquilo em que a gente diverge. É momento de estar junto, é momento de construir uma frente ampla pela democracia, pelas liberdades e pelos direitos no Brasil. Alguns nos perguntam ou nos provocam: bom, vocês falam tanto em democracia, mas o Bolsonaro ganhou a eleição democraticamente. Eu não vou falar aqui nem das fake news, nem dos gastos com dinheiro empresarial em WhatsApp, mas o fato é que ele ganhou. Agora, democracia não é apenas ir numa tarde de domingo apertar um botão a cada 4 anos. Alguém que se elege presidente não se elege imperador, não se elege ditador, não pode fazer o que queira. Democracia é uma prática cotidiana de respeito às liberdades, de respeito à Constituição, de respeito aos direitos civis, de respeito às oposições, de respeito às minorias. Isso é parte da democracia, e a nossa frente ampla vai estar atenta para resguardar a democracia brasileira. E o terceiro desafio que nós temos nesse momento é manter viva a esperança. Nós não vamos, apesar de tudo, apesar da intolerância, apesar dos horrores, nós não vamos desistir dos nossos sonhos. Nós não vamos desistir do sonho de uma pátria em que se realizem os 3 T's do Papa Francisco: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Nós não vamos desistir de uma pátria com igualdade e justiça social. Nós não vamos desistir de uma pátria onde ninguém seja julgado diferente porque é negro, ou seja assassinado porque é negro, ou porque é indígena, e onde os indígenas tenham suas terras roubadas pelo capital e pelo agronegócio. Isso nós não iremos aceitar. Nós não vamos desistir de uma pátria onde todas as formas de amor sejam respeitadas e valorizadas. Nós não vamos desistir de uma pátria onde as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, os mesmos salários, e onde possam decidir sobre seus próprios corpos. E aqui quero fazer uma saudação especial às mulheres argentinas que construíram a grande luta pelo Ni Una Menos e pelo aborto legal, seguro e gratuito.
E também uma saudação especial às mulheres brasileiras que construíram o grande movimento do Ele Não. Irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, enquanto eles globalizam o medo, nós globalizamos a esperança. Enquanto eles globalizam o autoritarismo, nós globalizamos a resistência. E somos movidos pela convicção de que nós estamos do lado certo da história, de que nós estamos plantando sementes do nosso futuro, pela democracia, por nossos direitos, pela unidade dos povos latino-americanos, até a vitória.